Olá, essa é a nossa oitava aula sobre algoritmos e lógica de programação. Eu sou o Nicolas e hoje nós vamos entender melhor o que seriam as funções e como utilizá-las na linguagem de programação C. Então, o que seria uma função, afinal de contas? Basicamente, uma função é uma parte de código, né, um bloco de código, onde a gente insere uma lógica ali dentro e nós podemos chamar essa função, ou seja, reutilizar essa lógica incontáveis vezes. Isso é muito bom para questões de organização ao longo do código, para impedir repetição desnecessária de lógica, porque a gente pode simplesmente chamar essa função quantas vezes nós quisermos, tá? E também facilita na manutenção. Alguns exemplos básicos de função que nós temos, desde o início do aprendizado no algoritmo, é a função de printf, a função para imprimir, né, e a função scanf. Vocês que estão estudando essa linguagem de programação, com certeza já viram antes, eu inclusive já utilizei em alguns exemplos aqui. Printf e scanf nada mais são do que funções, uma com a finalidade de imprimir conteúdo na tela e a outra com a finalidade de fazer a leitura de dados. Dentre algumas das principais características das funções, a gente pode contar com o tipo do retorno, para definir o tipo de dado que a nossa função vai devolver, seja um void, ou um char de caractere, né, um float, enfim, um int. Né? O nome da função, que é basicamente uma maneira que a gente usa para identificar a nossa função. Os parâmetros, que são como se fossem variáveis que nós podemos utilizar dentro da função. A gente vai falar um pouco mais sobre parâmetros depois, né? Lembrando que os parâmetros eles podem ou não ser utilizados. Existem funções que vão usar mais de um parâmetro, assim como funções que não usam nenhum. O corpo da função, que é basicamente onde a lógica é executada ali, né, o passo a passo da função, e o comando return, né, que basicamente a gente consegue devolver o resultado, mas isso não se aplica a funções void que nos devolvem vazio, né, no caso não nos devolvem valor algum. Eu deixei também um exemplo bem básico aqui de como seria mais ou menos a anatomia da função. Né? Aqui nós teríamos a tipagem, que é a função me retornar, seja um int, um float, um char. Né? O nosso identificador, aqui entre parênteses o parâmetro ou os parâmetros que nós usaríamos nessa função. Aqui no caso é só um esqueleto. O corpo da função, onde abordaria toda a parte da lógica, e um return, né, para retornar, no caso, o resultado, esse valor aqui, para alguma variável na nossa função principal, função main. Para falar um pouquinho mais sobre o que seria a função void, ou também conhecido como função sem retorno. A função void ela até consegue executar passos, no entanto ela não nos retorna um valor. Né? Não tem como eu fazer um retorno para uma variável, por exemplo, como é possível em outros tipos de função. Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui, eu estou utilizando funções void para passar uma mensagem de boas-vindas. Né? Aqui a gente tem a declaração da função, aqui nós temos o nosso escopo principal, onde a gente chama a função de boas-vindas, aqui a gente tem um return zero, a gente não está retornando nada para nenhuma variável. E aqui está a definição da função, né? O escopo dela, onde a gente tem um printf de bem-vindo ao curso de lógica e outro printf para vamos aprender uma função hoje. No caso seria vamos aprender funções hoje, né? Eu li errado. Para ajudar numa melhor compreensão e também adicionar outra referência visual, eu vou estar abrindo esse código no nosso Dev C++, né? No caso, o ambiente de desenvolvimento da linguagem de programação C. Bom, pessoal, já estamos aqui no Dev C++, né? Acredito que agora sim o ambiente vai ser mais familiar para quem já utiliza a ferramenta, claro. Bom, aqui nós vamos ter o chamado da função mensagem boas-vindas, né? Mensagem boas-vindas no caso é o identificador da nossa função aqui, uma função do tipo vazio, que não nos retorna nenhum tipo de valor, e justamente por isso que na definição dessa função aqui, no escopo dessa função, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o escopo, nós temos no bloco dela dois print. Né? Temos o printf aqui,
para falar bem-vindo ao curso de lógica e o segundo para falar vamos aprender funções hoje. Então, na nossa função principal main, nós vamos fazer o chamado dessa função e o retorno dela, ou melhor, a saída vai ficar exatamente assim. Então eu posso chamar a nossa função, essa é a saída que nós obtivemos. A gente viu que aquela função criada havia apenas dois prints, dois printfs, e, bom, por ser uma função void, ela é muito boa justamente para só imprimir algo na tela e nada mais, né? A função void não nos retorna valor para nenhum tipo de variável. Então, uma função bem simples, tinha apenas instruções de imprimir na tela, e essa é a saída que a gente teve. Para explicar um pouco melhor a vocês sobre o que seria parâmetro ou até mesmo retorno na função, eu vou utilizar o exemplo de um algoritmo para calcular o quadrado de um número. Bom, então com o nosso algoritmo em mãos aqui, eu vou explicar algumas coisas para vocês. Primeiramente, pessoal, o que seria o tal parâmetro da nossa função? Deixa eu só ampliar um pouquinho mais aqui. Bom, vocês percebem que, falando na nossa função principal aqui, né, int_main, a gente tem a variável resultado declarada aqui, int resultado. Aqui a gente está fazendo com que int resultado receba a chamada da função quadrado, né, mesmo nome que do identificador, a chamada da função quadrado utilizando num que foi declarado aqui em cima. Ou seja, num é uma variável que nós declaramos anteriormente. Esse num vai servir como argumento. O que isso significa? Na nossa função quadrado, nós possuímos um parâmetro inteiro chamado número. Esse parâmetro inteiro vai receber o valor que nós enviaremos no nosso argumento. No caso, nós estaremos enviando para o parâmetro número uma cópia desse valor aqui de num, que no caso é 5. Então que fique bem claro que em uma função, um parâmetro vai receber como se fosse um valor de entrada de um argumento. No nosso caso, se estamos chamando a função passando num como argumento, num que vale 5, estamos fazendo com que o nosso parâmetro número receba o valor de 5, para poder operar com esse valor da maneira como bem entender. Com isso bem claro, a gente já pode prosseguir a explicação da função. Bom, a gente tem a função int quadrado, que calcula o quadrado de um número. Já falamos sobre o parâmetro inteiro. E aqui nós temos uma variável auxiliar chamada resultado. Não confundir essa variável aqui com essa aqui de baixo, tá? São coisas diferentes. No caso, int resultado, que está dentro da função quadrado, vai receber número vezes número, sendo número o nosso parâmetro, né, que recebeu o valor de 5. Então, nós temos aqui 5 vezes 5. A nossa função vai retornar resultado, ou seja, vai retornar o valor que recebeu a nossa variável auxiliar resultado aqui na função. Agora, partindo para a nossa função principal, a gente tem a declaração e a inicialização da variável num, a gente tem a declaração da variável resultado, e a gente também faz com que a variável resultado receba a chamada da função quadrado, utilizando num como argumento, num que era 5. Isso significa que a gente passou para o nosso parâmetro, número, o valor de 5. Ou seja, aqui em número vezes número, estamos fazendo 5 vezes 5 e retornando resultado. Ou seja, o que está sendo retornado para essa função aqui é 25. Temos um printf aqui embaixo que diz o quadrado de, aí o dígito do caractere inteiro, é caractere inteiro, onde a gente vai utilizar o num e resultado. Agora a gente vai verificar o que nós temos na saída. Como vocês podem conferir, na saída do nosso programa a gente tem o quadrado de 5 é 25, assim como estava escrito no nosso printf. O bom é que a partir desse algoritmo a gente já consegue desmistificar alguns termos, né, como o próprio parâmetro, o próprio retorno,
que são conceitos bem importantes de se entender, né, que são conceitos fundamentais, na verdade, nesse estudo de funções e fazem toda a diferença também vocês terem conhecimento, vocês terem noção do que significam esses termos. No último algoritmo, eu demonstrei para vocês como seria uma função com um parâmetro. Nesse exato momento, eu vou mostrar para vocês como seriam funções com mais de um parâmetro. No caso, eu trago duas funções aqui, cada uma delas com 2 parâmetros cada. A primeira função sendo uma função de soma, então nós temos o tipo da função aqui, né, o tipo de retorno que ela nos traz, do tipo inteiro, do tipo inteiro, a nossa função o identificador de soma, onde a gente tem 2 parâmetros aqui, o a e o b, 2 parâmetros do tipo inteiro também. Aí a gente tem que o nosso return nos retornará a mais b, digno de uma função de soma. A nossa segunda função é um pouquinho diferente. A gente tem uma função que também nos retorna um tipo inteiro, mas no caso ela é uma função para que a gente possa encontrar qual é o maior número, né? Está aqui o nome do identificador da função, o nome da função, no caso, 2 parâmetros, parâmetro x, parâmetro y. A gente tem uma lógicazinha básica aqui, if, no caso, se o parâmetro x for maior do que o y, retornamos x, se não, retornamos y. Então aqui é uma função para a gente descobrir quem é o maior número. Na nossa função principal, teremos 2 printf aqui. O primeiro, onde a gente bota a mensagem soma, e a gente chama a função de soma utilizando os argumentos 10 e 5. Né? E no segundo print, a gente tem a mensagem maior, chamando a função maior número, utilizando como argumentos 7 e 12. Então, voltando aqui para a chamada da função soma, onde eu tenho 10 e 5, no caso, eu estou mandando para o meu parâmetro A o argumento 10, e estou mandando para o parâmetro B o argumento 5. É sempre na respectiva ordem, tá, pessoal? Né? Se eu coloco 5 primeiro, eu estaria mandando para o A o valor de 5. E no caso é o contrário, eu estou colocando primeiro 10, por isso o meu A recebe 10. E por isso que o meu B recebe 5, porque ele vem depois do primeiro valor. Então, já como eu tenho esse return A mais B, eu estou somando o 10 mais o 5. Então a gente tem que aparecer na tela 15 aqui depois. Agora, na segunda chamada de função maior número, mesma coisa. Para o meu parâmetro x, eu estou usando como argumento 7, e para o meu parâmetro y, eu estou usando 12. Partindo do princípio da lógica do nosso código, onde se x for maior, se x for maior que y, a gente retorna x, se não, retornamos y. Sendo y maior do que x, a gente vai retornar y, ou seja, na tela temos que imprimir o valor 12, né? É isso que deve aparecer na tela. Então vamos dar uma olhada no que a gente tem nessa saída. Então, bem como nós imaginávamos, pessoal, naquela função de soma, onde nós tínhamos o 10 e o 5, ele fez a soma direitinho, temos aqui o valor de 15, e na avaliação do maior número, onde nós tínhamos aquele algoritmo para avaliar quem era maior, entre 7 e 12, ele também conseguiu identificar que o maior número, no caso o 12, aparece na nossa tela. Uma função bem, duas funções bem simples de se compreender, né? Eu espero que esteja ficando cada vez mais claro como que a gente consegue usufruir das funções do nosso programa.